Feito esse momento de reflexão, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus para que a palavra de Deus venha sobre nós, fluir, para que venha abrir nossas mentes sobre o que Deus quer ver a gente, amém? Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui a agradecer ao Senhor, momento ímpar aqui na Tua presença. Estão aqui aqueles que só assim queria que estivesse, Deus. Abençoe todas essas pessoas, todos nós que estamos aqui nesta manhã. Abençoe a nos entender mais o que o Senhor quer de nós, para que possamos andar na plenitude do Senhor, para que possamos andar na presença do Senhor todos os dias, para que a paz do Senhor venha sobre as nossas casas, para que a paz do Senhor venha sobre a vida de cada um de nós aqui, Pai. Nos abençoe aqueles que estão por chegar, aqueles que estão no caminho, proteja eles, que eles venham em paz à casa do Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que deveria ser discutido em todos os âmbitos aqui da nossa sociedade, na escola, em casa. E é um tema que eu não sei qual é a intenção do governo, porque não explora esse tema. É um tema sobre as finanças, né? Todos nós deveríamos ter bastante conhecimento sobre finanças. Como vamos dizer que as finanças são muito importantes na vida de cada um. E hoje nós vamos falar sobre orientações bíblicas sobre finanças. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí a palavra em Malaquias capítulo 3, do versículo 10 ao 12. Malaquias, o último livro do Novo Testamento, antes de Mateus. Malaquias 3, do 10 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consumas o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E a todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor Deus, mais uma vez peço ao Senhor que a partir desse momento agora, meu Pai, todos nós aqui estejamos com a mente aberta para receber mais do Senhor, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, finanças. Você pode pegar um currículo, a área curricular de uma criança não fala sobre finanças, sobre poupança, não fala como uma pessoa administrar seu dinheiro. A criança não tem um currículo. Você pega aí uma pessoa que tem que aprender a lidar já com o dinheiro desde criança, porque o que vemos hoje são pessoas que estão de uma maneira assim escravas das finanças, são mal geridos seu dinheiro durante a sua vida e vivem a lamentar, lares destruídos, pessoas tristes, depressivas por causa de finanças. Mas a finança não deve ser resolvida só na área adulta, deveria ser aplicada desde a criança, desde a infância. Hoje aqui na igreja aqui nós temos investido na área de finanças, seminário pastorado teve uns dias, então a igreja não deixa passar em branco. Ainda é pouco, porque cada um de nós tem que buscar cada vez mais. E para você saber como finança é importante, eu trouxe aqui umas curiosidades. Na Bíblia, 1565 versículos fala sobre finanças. 107 versículos do Sermão do Monte de Jesus Cristo, 107. Dos 107 versículos, 28 falam em finanças. Das parábolas que Jesus falou, 13 deles falam em finanças e riqueza. Então, se a palavra de Deus, que é nosso instrumento, nosso guia, fala tanto disso, por que a gente vai deixar isso para lá? Não. A finança é muito importante hoje para que possamos levar uma vida em paz, porque a falta da finança gera muita falta de paz em muitos lares. E isso é a realidade. Eu não estou falando aqui das pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Eu estou falando aqui de muitos que conhecem a palavra de Deus, que vivem na escravidão da finança, do juro, das dívidas, de que não consegue sanar todos os seus débitos e vive aí como os mortos-vivos. Por quê? Porque às vezes não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui, que eu li em Malaquias aqui,
e que bem-aventurado será aquele que trazer os seus dízimos, as suas ofertas para casa, o que Deus vai nos abastecer. Mas as pessoas não entendem, às vezes vão mais pelo mundo e esquecem um pouco a palavra. Então, no decorrer dessa palavra aqui, nós vamos dar as dicas, nós vamos falar do problema que o amor ao dinheiro, né? Amor ao dinheiro é uma complicação. Muita gente confunde amor ao dinheiro, a riqueza, a prosperidade. Então, pelo tempo é curto, eu creio que pela misericórdia de Deus nós vamos discorrer sobre esse assunto. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos falar do perigo do amor ao dinheiro. 1 Timóteo. Nós vamos dar uma passeada na Bíblia, viu, irmão? A gente não falar aqui que é só o curso de finanças, que não é só da área técnica, nós vamos falar na Bíblia. O que vamos falar aqui, nós vamos testificar na Bíblia. 1 Timóteo 6,10. O perigo do amor ao dinheiro. O que diz aí? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns o que? Se desviaram da fé. Olha o perigo. E se traspassaram a si mesmos com muitas o que? Dores. Porque muitas pessoas colocam o dinheiro acima de tudo, colocam o prazer acima de tudo, e a própria Bíblia diz, Deus já deixou aqui escrito, que Ele já sabia, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, então Ele já previa que a humanidade ia correr atrás do poder do dinheiro, e Ele já deixou escrito que isso afasta de Deus. Às vezes a pessoa está trabalhando ali, esse que eu vou falar adiante, mas não é feio você ter dinheiro. O inimigo usa isso contra a gente mesmo. Porque vocês pregam que não pode. Não é isso. O ruim é você amar o dinheiro. Porque onde seu coração está, o seu tesouro está, aí está o seu coração. Então a Bíblia está dizendo aqui que quando você está amando mais ali seu emprego, que você tem um salário de 600, 700, quer ir para 1.000, 2.000, 10.000, e você paga um preço, qualquer preço para chegar lá, esse é o perigo. Por trás dessa caminhada, às vezes você chega lá no topo, todo arranhado, passou por cima de várias pessoas, de família, de amigos, deixou tudo para trás. Quando você chega lá, tudo que você ganhou, você quer voltar, fala, não, eu queria ter aquela vida lá atrás. Que às vezes a pessoa não é feliz. Eu conheço muitas pessoas que são tão pobres que só tem dinheiro. São pobres porque só tem dinheiro. Mas como é que isso é? A mulher em depressão, porque ele trai, os filhos na droga, as filhas na prostituição, e aí você vê uma pessoa dessa passar na rua com o seu carrão de 200, de 100, 300 mil reais, e às vezes até nós que estamos falando, eu queria ter uma vida daquela pessoa, mas aí, como é que é a vida dela? Nós tivemos a oportunidade do pajé, desse encontro, eu e um rapaz novo de falar, e ele disse para mim assim, eu era feliz, não sabia. Eu era um motoqueiro, pagava mototáxis, pagava aluguel, tinha paz na minha casa. Eu não sei quantas casas alugadas, com carretas, caminhões, 2 por comércio, eu sou distribuidor, material de construção, no supermercado, não tenho paz na minha casa. Por quê? Porque ele buscou dinheiro, o testemunho buscou dinheiro, e aí não precisa abrir para a gente adiantar em Eclesiastes, já para embasar, porque aqui ninguém está aqui para fazer apologia contra o dinheiro, porque Deus quer a prosperidade dos filhos, prosperidade. No final, eu vou explicar aos irmãos a diferença de riqueza e prosperidade. Lá em Eclesiastes, quem quiser anotar, 5:10, diz assim, não precisa abrir, irmãos, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Olha, o que amar o dinheiro nunca se fartará o dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Coloque os olhos no Senhor, busque. Esse primeiro tema aqui, o perigo do amor ao dinheiro, Jesus deixou claro, tantos textos tem aqui que nós não temos tempo de abrir, mas temos que ver o que? A parábola do jovem rico, né? Chegou o jovem, todo mundo conhece, mas eu vou relembrar, um jovem falando, Jesus, o Senhor é bom, e ele já começou errado, eu não sou bom, bom é meu Pai. Porque da mesma maneira eu creio que as pessoas falavam que ele era bom, porque ele tinha muita posse, aquele jovem tinha muita posse, chamava ele de bom. Ele foi querer fazer a mesma coisa com Jesus, Jesus já o exortou naquele momento. E aquele homem conhecia a palavra de Deus, aquele jovem, como muitos de nós
Aí, rapaz, você já está quase no céu. Já conhece os mandamentos, já conhece tudo. Deixa eu ver se você vai para o céu mesmo. Eu creio que Jesus pensando, né? Aí falou com ele bem assim: venda tudo e dê aos pobres. Aí deu um tilt na cabeça daquele jovem. Vender tudo? Eu tenho 100 milhões, 200 milhões, não sei quantos carros, como é que eu vou vender aos pobres? Aonde o coração daquele jovem estava? A riqueza. Naquele momento ali, naquela hora, ele chegou e falou: não tenho tempo, não posso vender tudo. E aí eu faço uma aplicação na igreja de hoje. Muitos de nós estamos, não vou dizer para nós vendermos tudo e dar aos pobres, literalmente como Jesus falou, mas às vezes Jesus faz uma prova de você, de nós, de cada um aqui, e a gente fala: não posso. E conhecendo a palavra de Deus, sabendo os mandamentos, sabendo o que é preciso para ter uma vida eterna, e na hora que Jesus faz uma prova de nós, a gente fala: não posso, e vai embora. Então o amor ao dinheiro nos afasta da salvação, consequentemente nos afasta da vida eterna. Essa vida aqui, o quê? Quem estiver cuidando bem da saúde vai viver 80, 90, 100 anos no máximo, 110 se bater um recorde do Guinness aí. Mas e a vida eterna, quanto tempo é? Temos que pensar nisso. Ele coloca sempre Deus em segundo plano. O inimigo, que não cria nada, sempre copia. Ele copiou. Ele pegou, aproveitou a vontade do homem pelo dinheiro, pela ganância, pelo poder, criou um Deus chamado quem? Mamon. Quem estuda um pouco vai saber de Mamon. Satanás colocou Mamon para concorrer com Deus. E muitas pessoas hoje, com certeza, vão buscar Mamon e vai deixar Deus em segundo plano. Depois eu vejo Deus. Depois, deixa eu conseguir primeiro minha casa, meu emprego, minha fazenda, meu carro. Isso não der tempo. Porque aquela pessoa naquele momento está cultuando ao Deus do dinheiro, que é o Mamon, ao Deus do poder. Quantas pessoas não saem daqui para buscar dinheiro em outras nações? Hoje nem está menos, né? Mas antes, muitas pessoas até cristãs, mas que na sua caminhada desviaram, porque deram a preferência ao Deus Mamon. Divide com nós. E a Bíblia diz que Deus não divide nada com ninguém. Lá em Mateus 6, 21 e o 24 diz: ou você serve a um Senhor, ou você serve a outro. Não pode servir a dois, porque não há campo para dois. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Ou você serve a Deus, ou você serve aos seus desejos. Tem promessa para você, amigo. Mas a promessa é de acordo com a vontade de Deus, nunca de acordo com a nossa vontade. Os irmãos já podem ter escutado que Deus nos dá, não o que a gente pede, mas o que a gente precisa. E se você precisa, Ele vai lhe dar o que você precisa. E Ele é que sabe, porque nós não sabemos nada. Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a 1 minuto, 30 segundos. Mas o Deus que você crê, o Deus que você acredita, Ele sabe. Está bem? Então, a importância de administrar bem as finanças. Isso é muito importante, mas é muito. Porque nas pessoas, quem é que conhece aqui, eu creio que pessoas que ganham bem, muito bem, que são endividadas. Por quê? Né? Pessoas que você vê de salários aí, 5 mil, 10 mil, 15 mil reais, mas é o cartão de crédito estourado, a conta estourada, tomando dinheiro de agiota, tomando dinheiro daquilo. Onde é que está? Aí já pega um irmão, ganha um salário, 700 e poucos reais, chega a ganhar 1.000, está com a casinha paga, está com um carrinho pago, está ali, tem um dinheirinho sobrando. O que acontece? É uma grande diferença. Porque o problema não é quanto você ganha, irmão. O problema é quanto você gasta. Tem pessoas que eu conheço que ganham 100 mil, ela fica devendo 50 mil no mês que vem. Não vem de versão compulsiva, nós vamos falar disso. A lição bíblica de hoje é sobre isso. Finanças. Porque muitas pessoas estão padecendo, estão sentadas no banco da igreja padecendo por causa de finanças, sendo torturadas, sendo massacradas pelo inimigo nas finanças. E a gente tem que abrir a nossa mente, a nossa cabeça para isso, para dizer que isso é um problema sério. Eu creio que a finança seja como a bulimia. A bulimia é um bulímico que ele não fala que ele está bulimico.
Ele não se enxerga, ele se enxerga gordo, já está quase morrendo. Mas está lá, eu estou gordo. Ele come ali, vai lá e vomita. Come ali e joga fora. Eu creio que aquela pessoa que está doente financeiramente é a mesma coisa. Ela não acha que é ela. Ela acha que é o problema do governo. Ela acha que é o problema da situação, porque não choveu. Mas você vai parar para pensar quando dá crise? Não é todo mundo que deixa de ganhar. Muitos ganham. Por que uns ganham e outros não? O problema está em nós. Abrimos nossos olhos e sabemos que o problema está em nós. Resolver tomar atitudes, buscar o Senhor. Aí sim vai melhorar. Por si mesmo não adianta. O mundo está lá cheio de ofertas. Eu vou falar aqui também. Cheio, te chamando, te buscando. Mas se você não buscar aqui na palavra de Deus, com certeza você não vai sair. Então falta um planejamento, né? Um planejamento financeiro na vida de cada um. Nós vamos entrar um pouco aqui nas finanças, na área técnica um pouco, mas na medida que eu vou dando um versículo, que a gente vai entrando na base bíblica, mas não tem como não ser técnico em falar em finanças. E aí eu vou trazer para vocês aqui a multiplicação dos pães, né? Foi um planejamento. Jesus falou: vamos dar comida para essa galera toda aí. 5 mil, 10 mil, não importa quantos tem. Vamos dar comida, vai. Aí o tio falou: você é doido, Jesus não tem dinheiro, não sei. Deus vai prover e tal, e tudo bem. E imagina aquela multidão, tudo desordenado, né? O que Jesus falou? Vamos organizar, vamos planejar. Eu quero um grupo de quantos? Quem é que sabe? De 50. Faz uma rodinha, um grupinho de 50 para um canto, 50 para o outro, eu vou multiplicando o pão, Deus vai mandando e tal. Quer dizer o quê? Organização, planejamento. Tem um irmão que pega o salário, não sabe nem o que faz, bota para um canto, não sabe, e quando vai ver o salário foi embora, e pergunta assim: cadê? Foi embora. Não tem o quê? Uma organização, não tem um planejamento. E Jesus deixou um exemplo desse. Você pega lá, organizou. A multidão estava toda lá: Jesus é bom, vamos organizar, vou dar comida para isso. Mas primeiro vamos o quê? Planejar. É o que falta de nós, planejamento na nossa vida. Pega o salário aqui, não sabe se eu pago um, se eu pago o outro e tal, planejado. E grandes problemas vêm da falta do planejamento. Grandes problemas, prioridades que nós vamos falar mais adiante. O responsável pela administração financeira da família, assim como é o sacerdote, é o homem. O homem é responsável pela, o castigo dele lá, nós, dele, que eu também estou no meio, nós foi o quê? O meu fruto do suor. Isso significa que nós temos que trabalhar para isso. Nós temos a responsabilidade, não a exclusividade. Amém? Aí a irmãzinha está vendo aí, agora não vou trabalhar mais não. O irmão lá falou que a responsabilidade é sua, se vira, irmão. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a responsabilidade é do homem, é o sacerdote. Ele é o responsável pela provisão na família. E provisão não é só colocar o dinheiro na mesa, que é o que muitos de nós têm feito, muitos homens. Então, mulher, o dinheiro da filha está aí, da escola, se vira. Não. Nós somos responsáveis por provisionar o amor, o respeito. Temos que provisionar o culto com Deus dentro do lar, tudo isso. Não é só chegar e falar assim: está aí, meu trabalho já está feito, você cria os meninos, compra roupa, se vira. Não é isso não. Nós somos os responsáveis por tudo dentro do lar. Nós somos o sacerdote. Mas temos que entender que não é só chegar e colocar um dinheiro lá e mandar a mulher se virar, e se tiver falta dinheiro, a culpa da mulher que gastou mais, comprou R$1 a mais de pão, gastou o gás mais rápido, foi um mês, gastou. Não. Nós temos a obrigação, nós homens, de ajudar. Porque, como eu falei na outra vez que eu tive aqui, que a família é um projeto de Deus. E se você estiver estragando a família, é problema seu com Deus, porque você está estragando um projeto que Deus colocou aqui na terra. É uma extensão do reino do céu aqui. Então nós homens temos por obrigação de cuidar dessa área financeira. E aí também tem o papel das esposas. A esposa é o quê? É uma ajudadora do homem. Tem que trabalhar também. Tem, mas por que não? Ajuda. Já está falando uma ajudadora. Se ganha R$100, ela ganha mais R$100, são 200, é uma ajudadora. Só que a mulher tem, ela é mais
ela é mais sentimentalista, né? Se a Bíblia tiver o homem como e a mulher sente mais os filhos, é mais a emoção. Tem que ter um equilíbrio dentro do lar. A mulher enxerga mais os problemas. O homem naquela rigidez, estou falando de forma geral, né, irmãos? O homem ali naquela situação, a mulher enxerga, mas tem a visão. Quem fez aqui o MMI, né, tem a liçãozinha que fala, né? A mulher é o radar. O que seria de um navio de guerra, um guerreiro, ele ser um radar? No escuro não enxerga nada, porque a mulher é o radar. A mulher tem a visão mais aprofundada que o homem. Então a mulher tem a obrigação de ser o quê? De ser um ajudador do homem. Agora eu vou falar de duas situações aqui que destroem a finança. São de homens desestruturados, homens no quais não liga para nada. Ele ganha lá, quando chega com dinheiro de carro, não chegou nada, gastou no bar, no jogo, comprando coisas para eles, deixando até as pessoas passarem necessidade dentro de sua casa. Existem pessoas assim também. Aí depois vem para a igreja e fala assim: por que eu estou passando isso? É como eu disse, o problema está dentro de nós. Homens desestruturados, gastam com amiga, aquela cervejada lá e tal, e quando chega com um contra-cheque em casa, chega vazio. Tem outros tipos também, as mulheres gastadeiras, tem mulher que gasta assim, vai chegar o salário agora, um dia assim, começa a fazer lá os compromissos, esquecendo de que ele é a provisão dentro de casa. E tem aquele dito popular, né? O amor entra pela porta e o dinheiro saindo, o amor sai pela janela. Não sei se é mais ou menos assim, mas deve ser. Por causa de quê? Porque não sabe trabalhar com as finanças. O casal tem que saber trabalhar com a finança. O homem tem que ser estruturado, a mulher tem que ter a cabeça no lugar. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem aí a palavra em Lucas 14. Lucas 14. Versículo 28. Do 28 ao 32. Isso aqui vai dar um reforço no planejamento que eu falei no início, né? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os dias que a vida comece a escarnecer dele, e dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Irmãos, isso aqui está latente na vida de cada um das pessoas hoje que começam a fazer as coisas sem planejamento. Vou fazer uma reforma na casa, não tem dinheiro nem para reformar o banheiro. E vai lá e quer reformar a casa toda, quebra tudo, depois o dinheiro acaba, o que acontece? Não é eu que estou dizendo, não, a palavra de Deus está falando aqui, que as próprias pessoas vão escarnecer dele. Tem que haver um planejamento. Então, a primeira dica aqui, para a resolução dos problemas financeiros, a vida do cristão é planejamento. Você tem que planejar a sua vida. Se você estiver com sua vida em desordem, como eu falei, Jesus estava lá na multiplicação dos pães, estava tudo bagunçado, ele consertou primeiro para depois dar comida. Tem que haver um planejamento. Se não planejar, não vai organizar as finanças. Amém? Outra coisa também, não precisa abrir não, para a gente adiantar aqui. Tem que trabalhar, irmãos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas tem que trabalhar. Né? Ah, eu sou do Senhor, o Senhor é meu, ele me prometeu, ele vai me dar e fica na rede, né? Aquela música que tem lá, esperando a morte chegar com a boca cheia de dentro. Não tem isso, meu amado. Tem que trabalhar. Ah, Deus vai me abençoar. Vai, mas você tem que trabalhar. Ah, eu vou passar no vestibular. Vai, mas você tem que estudar. Então aqui em Provérbios 28, 19, não precisa abrir, diz assim: o que lavrar a sua terra virá o quê? A fartar-se de pão. Mas os que seguem ociosos se fartará de quê? Pobreza. Aquele preguiçoso, vou resumir aqui, o preguiçoso vai ficar na pobreza. Não é eu que estou dizendo isso. É a palavra. Então, às vezes, muitos de nós estamos esperando a riqueza, a bênção, mas não levanta, não vai botar um currículo, não vai pegar ali, acordar cedo ali para arrumar um tempo, não vai, então, não vai chegar. Não vai chegar a bênção. Por quê? Porque estaria indo contra a palavra do próprio Deus. Planejar e trabalhar, amém?
Uma coisa importante também é indicar, até eu já estou dizendo aqui, as resoluções de problemas que possa haver na vida de alguns irmãos. Né? Planejamento, trabalho, fazer uma lista de prioridade. Você tem que ter uma prioridade. Você vai receber aqui, você vai receber o seu salário, o seu provento lá, o seu prolabore de sua empresa. Qual é a prioridade? Prioridade você tem que tirar, porque é do Senhor e devolver. E o resto, e agora é contigo. Né? Então aqui não precisa, quem quiser anotar sua nota, agora eu estou lendo aqui. Isaías 55, 2 diz o quê? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a gordura. Deus está perguntando por que ele vai gastar com por quê? Porque ele vai pegar o dinheiro ali e vai um show, tem ali um show do mundo, não sei aqui. Não, primeiro para o Senhor, depois as partes você vai priorizar. Vamos pagar o mercado, vamos pagar a escola das crianças, tem o custo do carro, tem isso, tem aquilo, sobrou, o que ele vai fazer ali? Aí eu vou explicar o que ele vai fazer aqui sozinho. Né? Então, priorizar prioridade no que você vai pagar. Isso é importante para você ter um êxito na sua vida financeira. Prioridade. Você tem que ter meta. É diferente. Você tem que ter meta, planejar e fazer uma meta. O que eu estou falando aqui, quem tem empresa sabe como é que é. Temos metas, só que a meta para nós cristãos é diferente de uma que o Bradesco dá lá. Né? O Bradesco bota a meta de tantas contas, não vai para a rua aquela pressão. A meta nossa cristã é seguida de quê? De oração e fidelidade. Ora, jejum e bota a meta. Senhor, esse ano eu quero juntar um dinheiro, eu quero ir para Israel. Amém? Junta o dinheiro lá, se não vai lhe atrapalhar, se não vai faltar comida na mesa, se não vai lhe apertar, por que não? Senhor, eu quero comprar uma bicicleta esse ano, bota uma meta, uma moto, um carro, uma casa, mas tem que ter meta seguida de oração e fidelidade. Outro segredo para você resolver o problema financeiro na sua vida. Metas. Amém? Então, indicar as prioridades, fazer lista de prioridade e metas. Segundo, organizar o orçamento da família. Deus não opera onde há desordem. Está tudo bagunçado em sua casa lá. Você não sabe se você deve, ou se você tem a receber, não sabe nada. Bagunça, o salário entra lá, vai para uma conta, vai para outra, e falta pagar um negócio, está atrasado no colégio 3 vezes, não sabe nada. Deus não vai operar, irmão. Deus não vai operar. Né? Eu dei um exemplo lá da multiplicação dos pães, estava tudo bagunçado, aquele povo já com fome, nós estamos com fome, e aí murmura, aí Deus falou, calma, vou alimentar todo mundo. Agora organize primeiro. Deus só vai agir na sua família se tiver organizado, tiver tudo no seu devido lugar, tudo organizado. Porque se ele colocar lá 10 vezes o que você ganha, você vai fazer a mesma coisa se está tudo desorganizado. Você pode ganhar 1000 vezes o que você está ganhando, mas se você não tiver organizado, o dinheiro vai empurrar. Bom, isso aí é fato, não é? Não precisa você estar aqui na palavra saber, você faz um estudo e você vai ver isso. Que a desorganização é que faz com que o quê? O dinheiro se esvaie, vai embora. Então temos que estar organizados. Nós temos que estar sempre com as coisas nos devidos lugares, nas finanças. Está bem? Indicar as prioridades, organizar o orçamento da família, administrar as finanças da família com sabedoria. Isso aqui não tem prioridade acima dessas duas aqui. Se a gente não souber administrar as famílias, já era. Vou abrir a palavra aqui em Provérbios 22, 7. Não precisa abrir para tentar, quem quiser anotar, lê em casa. 22, 7 diz assim: o rico domina sobre quem? O pobre. E quem toma emprestado é servo do quem empresta. Então, administrar as famílias com sabedoria não é você ter um salário de R$1.000 e ir lá no irmãozinho lá que é agiota, no banco, tomar mais 5 para comprar um sofá, que o sofá dura mais 1 ano, 2. Isso não é sabedoria, porque não precisa. Sabedoria é você administrar o seu dinheiro da forma com que o dinheiro sobe. Né? Não contrair dívidas que você não possa pagar.
Eu tenho uma planilhazinha que eu faço lá, vou trazer um exemplo para os irmãos. Uma pessoa que coloca R$1.000 na poupança, com 5 anos ela vai receber R$1.432. E uma pessoa que deve R$1.000 na conta garantida, com 5 anos ela vai pagar R$101.000. Aí eu vou puxar 5 anos. Não tem mais não. Tem gente que está pagando o mínimo do cartão e tem quase 10 anos. E está trabalhando só para pagar uma mãe mensal. Se você colocar R$1.000 na poupança, em 10 anos você vai ter R$2.050, se não houver nenhuma projeção daqui para lá. E na conta garantida, pasme, acredite, pode fazer a conta, o varão mensal ali. Se você ficar 10 anos usando o limite da garantida, eu vou ter que dar 8%, porque tem uns que são até mais. Você vai ter uma dívida de R$1.000 só, em 10 anos, de R$10.252.993. Isso é matemática. Entendeu? São totalmente inversíveis. Nós temos que aprender que essas ofertas que tem de juros, da conta garantida, um limite, um empréstimo consignado, é para usar na emergência, acabou, mas tem gente que faz daquilo que é uma vida, fica a vida toda. É uma emergência. Então não devemos contrair o quê? Dívidas sem que possamos pagar. Isso é obrigação dos sacerdotes, da mulher. E depois contrai uma dívida que era para reformar uma casa, ficou devendo a casa todinha, com 5 anos perde a casa. Porque a dívida multiplica. E depois a gente vem aqui para a igreja orar e perguntar a Deus por quê. Por que eu estou passando isso, Deus? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu sou um servo do Senhor. Não, é como eu disse no começo, o problema das finanças está em nós. Culpa do governo que não nos ensinou desde criança a trabalhar com finanças. Nas faculdades existem grandes advogados, grandes médicos, mas eles não sabem, a maioria deles não sabe mexer com finanças. Sabe ganhar o dinheiro na profissão, mas investe mal. Tanto que você vê, eu conheço tantos profissionais liberais aí próximos, ricos, mas que são muito apertados, endividados, compram negócio ali, perdem muito dinheiro, por quê? Porque não sabe trabalhar com finanças. Ele sabe trabalhar no que ele estudou. É um médico, é um advogado, é um engenheiro, sabe, mas com finanças não sabe. Porque não nos foram ensinados dessa forma. Outro segredo: gastar mais do que recebe, sai fora disso. Se você ganha R$700, gasta 500, gasta 600, gasta 699. Aqui está 90% dos grandes fiascos das finanças nos lares. É gastar mais do que recebe. Porque hoje está aí tudo mais aberto a todos. A pessoa se endivida. Tem uma televisão ali que vende 100 vezes, a pessoa compra, sabe que não tem necessidade. Então, gastar mais do que recebe é um câncer na finança de cada um de nós. Eu já falei, o problema não é quanto você ganha, é quanto você gasta. O problema está no sair, não no entrar. Eu falei aqui, tem pessoas que eu conheço que ganham 20, 30 mil reais e andam endividado. Tem pessoas que eu conheço que ganham 1.000, 2.000 reais e andam aí dinheiro sobrando. O problema não é o valor que você ganha, é o que você gasta, é o que seus olhos querem. Você está com um carro novinho ali, aí lançou um novo lá, eu quero o quê? Aí aquele que você já comprou, já perdeu tantos mil reais, vai guardar esse tanto, quer dizer, aqui você vai pagar, você vai ter que trabalhar. E se você ganha só um fixo ali, já foi. Esse aqui puxar a orelha aqui de muitas pessoas aqui, ser fiador. Isso é uma misericórdia para a finança dentro da casa. Ser fiador, lá em Provérbios 22, do 26 ao 27 diz, Provérbios 22, 26 e 27. Não esteja entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívida. Se não tem como os pagar, por que tiraria a tua cama debaixo de ti? Está dizendo aqui, irmão, isso aqui acontece muito, eu já vi, eu tenho um comércio, eu já vi muito isso, pessoas estão chorando lá, falar, mas eu não tenho culpa, porque meu amigo pediu meu nome emprestado, meu cheque emprestado, comprar na minha ficha. É verdade, não é? É. E aí aquela pessoa agora está com o nome no SPC, no Serasa, não é nem por causa de uma dívida dela, porque foi fiador por outros. E aquele nome ali está impedindo ela de comprar uma casa com financiamento do governo maior, então já está trazendo o quê? A discórdia dentro do lar. Está trazendo o quê? Está trazendo briga, porque não soube administrar a finança, emprestou o nome.
E agora que quer sair do aluguel, não pode mais, porque o nome está sujo. E a própria Bíblia adverte disso, está lá em Provérbios 22. Não seja fiador. Se você não pode pagar, porque se você vai ser um fiador de R$1.000, você tem R$1.000, você não pagar, você paga. Mas se você não tem, não seja. Não seja como fiador, por quê? Porque isso vai trazer desavença para dentro da sua casa, vai haver briga, viu? Eu já conheço muitos, e se eu abrisse a palavra para os irmãos aqui, os irmãos eu creio que também conhecem, emprestou cheque, foi lá, comprou na ficha dela e tal, comprou um carro no nome da pessoa, cuidado com isso aí. Então, resolução de problemas financeiros na família, indicar prioridade, organizar orçamento e administrar as finanças com o quê? Sabedoria. Você sabe, porque dinheiro escapole pela mão da galera. A importância da economia familiar, é o quarto tópico aqui. A importância é o quê? É poupar. A importância é poupar. A gente tem que poupar. A pessoa que poupa não é uma pessoa miserável. A pessoa que poupa não é aquela pessoa mesquinha, porque o mesquinho, miserável, ele não vai viver o suficiente para usufruir daquilo que ele juntou. A pessoa que poupa é a pessoa que ela tem a sabedoria de guardar um dinheiro com uma eventual precisância. Ele vai precisar daqui um problema de saúde, um problema dentro da sua própria vida, que vai precisar. E se ele não poupar, como é que ele vai ter? Vai cair na mão errada, vai cair na mão do banco, na mão de agiota, na mão disso. Então, a importância da economia é fazer uma economia, uma poupança a longo prazo. Vai poupando aos pouquinhos, guardando, vai guardando no mexe, compra um bem, vai ficando com a reserva. Porque hoje nós estamos com saúde, às vezes nós não temos um plano, e aí amanhã se adoecer, precisar de uma viagem, cadê o dinheiro? Muitas pessoas morrem, perecem por causa disso, porque não tem, né? É um problema que deu na casa, quebrou, achou, vai cair, cadê a poupança? Então temos que poupar, temos que ser econômico. Ser econômico não é ser aquele cri-cri, não. A economia é nós pegarmos aqui e falar, não, posso pagar tanto, você está com dinheiro na mão, você está com dinheiro. Você tem um poder da barganha. Esse dinheiro vai sobrar no final do mês na vida de cada um de nós. Temos que ser econômicos. Por quê? Porque para que possa sobrar o dinheiro, a maioria do brasileiro, a maioria de nós hoje ganha salário. Eu conheço pessoas que ganham salários que eles vivem bem. Mas aí você fala assim, mas vive bem, não tem nenhum carro. Mas quem disse que tem um carro e viver bem? Isso é a visão de algumas pessoas. Na vida dele, ele está bem, ele não deve nada a ninguém, está com sua família feliz, está estudando, às vezes colocou até uma pessoa, um filho dele na faculdade, mas viver bem. Porque um dos nossos erros é querer ter o que a gente não tem e falar, porque a gente não tem, a gente não vive bem. É porque a casa do irmão tem piscina, a minha não tem. É porque o irmão tem uma fazenda, ele não tem. É porque o irmão tem isso. Quem falou que isso é o melhor para você? Quem lhe disse? Você tem que ter o que Deus tem para te dar. Você tem que se contentar com isso. Porque Deus sabe a medida certa que vai colocar na sua vida. Deus sabe a medida certa que você precisa. Então, nós temos que poupar e ser econômico. Não importa se você ganha R$700 ou R$100.000, toda a categoria, não é porque você ganha muito que você vai esbanjar muito, né? Teve aí não sei se é verdade, mas deve ser, que passou no site do Estadão, um rei da África, lá no povo miserável, fizeram lá uma festa, deram 150 iPhones de ouro. Então, e o povo lá tudo parecendo, morrendo de fome. E aí? Ele tem. E lá? Vai ser cobrado um dia 150 iPhones de ouro, tá? No casamento da filha do rei lá. E nós mandamos lá na época de lua, não sei quantos milhões para aquele povo, quer dizer, e aí? E o povo que está perecendo de fome, de sede? Não há poupança, não há economia. Nós temos que ser poupadores e econômicos. Amém? Esse aqui eu vou parar, eu tenho uns 5 minutos só para esse aqui. Já estou terminando já. A armadilha do consumismo. Esse é a misericórdia. Eu estou pegando para vocês e para mim também, amém? Todos nós carecemos aqui. Lá em Tiago 4:1-2 diz assim, Tiago 4, capítulo 4, versículo 2. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria, não, prefiro disso, Tiago.
Tiago conta. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que vossos membros guerreiros, olhe bem, olha 2, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreeis e nada tendes, porque não pedis. Isso aqui é profundo. A maioria de nós cobiça, quer ter, como eu disse há pouco, aqui é a base bíblica para isso. A gente cobiça, quer ter, não tem nada, porque o que a gente está pedindo não vem do reino. Né? Então, o consumismo é uma armadilha hoje muito grande. São produtos modernos. A pessoa está com o iPhone 3 lá, mudou para o 4 mais R$1.000, mudou para o 5 mais 1.000. O cara não quer nem saber, ganha um salário mínimo para ter um iPhone, dividiu em 12 prestações, ele não quer saber se vai atrasar ali a mensagem. É consumismo. São produtos modernos, lançou um carro agora, só o carro que lançou um DVD diferente, já quer trocar o carro. Consumismo, isso tem afetado a finança da família, tem afetado, tem destruído a finança da família, né? As propagandas estão aí, ó, chama, mas chama ele. Coloca uma criança aí assistindo televisão a manhã toda, depois vai no shopping com ela para você ver. Se não passou na televisão, você não quer comprar lá. Um negocinho lá do McDonald's, é assim. Eles são preparados para isso. Eu vou contar para os irmãos a história de uma fábrica que a gente só consome o que a gente quer viver. Os Estados Unidos, na época, uma certa indústria colocou, foi num vilarejo onde a mão de obra era muito barata mesmo, igual os chineses. Colocou a indústria lá e aí eles trabalharam um mês, receberam o salário. Assim que eles receberam o salário, eles não voltaram mais para o emprego. Aí os caras falaram, que loucura é essa? Aí ficou um mês, 2 que eles voltaram para o emprego. Aí foi procurar lá o chefe lá do bairro, por quê, né? Por que eles não voltaram? Falaram, não, eles não voltaram porque o que eles ganharam é o suficiente para eles viver aí. Eles se contentam com pouco. Você pagou eles, agora eles não querem trabalhar mais nada. Aí o cara falou, rapaz, que loucura, né? Eu quero parar com a mão de obra. Aí veio lá um sábio lá dentro dos Estados Unidos e falou, o que ele inventou lá? Ele pegou e fez aquelas revistas tipo Avon, com vários produtos de consumo, e começou a espalhar na cidade. As pessoas comprarem aquele vários produtos. O que aconteceu? Quando começou a espalhar aqui, o pessoal com aquele dinheirinho que ele estava suficiente para ele, começou a querer comprar as coisas, o dinheiro acabou. E o dinheiro acabou, o que eles voltaram para onde? A trabalhar. Eles poderiam viver muito bem só com aquele dinheiro, mas o consumo, a revista, os fez o que? Gastar. Então o consumismo é que atrapalha muito, né? As casas Bahia diz aí que coloca a prestação dentro do seu bolso. É verdade. Você ganha R$100 por mês, ele vai botar uma prestação de 10, mas vai ver quantos bens você pagou. Você pagou 10 vezes mais, mas a prestação está dentro do bolso. Esse é um dos grandes problemas. Você vai comprar um livro só ali, você compra, mas se dividir em 10, você compra 10 livros. Mas você não está precisando de 10 livros. Isso é o que? A armadilha do consumismo. São pessoas treinadas, inteligentes, para nos induzir o quê? Né? O país precisa produzir, precisa vender. Hoje as crianças que nascem nos Estados Unidos estão no ventre da mãe, já devem até os bisnetos dela, de tanto fiado, tanto crédito que eles compram lá. Por quê? São armadilhas do consumismo. Temos que sair. Se você quer ter uma economia, uma finança dentro da sua casa, para você não vir aqui para a igreja, lamentar, murmurar por quê, você tem que estar atento ao consumismo. Às vezes o consumismo é do homem, da mulher, dos filhos, e são coisas que não vão trazer nada, que vão edificar nada ali para as finanças da casa. Amém? Fidelidade, agora nós falamos dos problemas. De tudo que eu falei aqui, e você tem que ver, planejar, organizar tudo, mas se você não for fiel a Deus, zero. Ele não vai ficar com aquele carro atolado na lama, vai acelerar e nada. Então a fidelidade em Deus é o primordial. Você tem que ser fiel a Deus. Você não tem nada, tudo que vem em sua vida é de Deus. Se você acha que tem alguma coisa, você está aí fadado ao fracasso. Lá em Provérbios 28, 20 diz assim, 28, 20, Provérbios: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Você tem que vir a fidelidade.
é você honrar a Deus com o seu dízimo, a sua oferta. É você honrar a Deus, não porque Deus precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Bom Pai, quem precisa aqui é a instituição igreja, para os gastos da igreja. Se Deus é dono de tudo, para que Ele precisa? Mas Ele precisa que você manifeste aonde está o seu coração. Aí eu ganho 100 mil reais, eu vou dar 10 mil, você é doida para eu dar 10 mil para a igreja? Aí Deus quer ver onde está o seu coração. Você ganha 600 reais, eu vou dar 60 reais na escola do meu filho. Deus quer ver onde está. Deus vai dar muito mais, como Ele dá muito mais a cada um de nós. Mas tem que ver o que Deus quer de você. No Salmo 24:1 diz assim: que tudo é dele, tudo é para Ele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. Então, o que você está dando aqui, você não está fazendo uma gracinha aqui, não. Está uma obrigação. Para que você esteja semeando na sua finança. Para que amanhã ou depois você não venha tropeçar. Não venha ficar perguntando por que diz. Porque não deu ouvido ao que Deus tem dito na palavra dele. Tudo é dele, tudo é para Ele. Deus não precisa de nada, nós vamos um dia prestar conta a Ele. E eu queria aqui, já encerrando, que eu tenho ali somente mais 10 minutos, dizer que prosperidade e riqueza são coisas diferentes. Eu conheço pessoas ricas e conheço pessoas prósperas. Rico é aquele que tudo a gente pode pegar e ver. Você vê Silvio Santos, os Marinhos, muitas pessoas que conquistam pessoas que são ricas. Mas prosperidade é outra coisa, porque prosperidade vem do céu e riqueza vem da terra. E você, eu e um de nós, o que tem aqui vai subir, vai ficar, então é riqueza. Como eu disse no começo, pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro na vida. Pessoas que não têm a felicidade. Não confunda riqueza com prosperidade. Se até hoje vocês têm profetizado riqueza em sua vida, dá uma correção. Profetize prosperidade, porque prosperidade vai ser a medida que vem do céu na sua vida, e riqueza é a sua medida. E quando a riqueza vem na vida, na mente da gente, muitos na caminhada não medem esforço para chegar lá. Muitos querem atalhos de drogas, de tráfico, de roubo, de coisas erradas, atalhos para ficarem ricos. Você nunca vê um atalho para ficar próximo, porque não existe atalho, porque só existe o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, para a prosperidade. Então é importante eu dizer isso aqui, que a prosperidade e riqueza são coisas totalmente diferentes. E se alguém quer ficar rico, eu vou deixar uma palavra aqui, rico. Próspero, Deus quer todo mundo próspero aí, todo mundo. Se alguém, amém. Se alguém quer ficar rico, lá em Lucas 12:15 diz assim: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Fique calmo, porque não é riqueza, não é riqueza que a gente tem que buscar, a gente tem que buscar a prosperidade de Deus. Riqueza é você estar em casa em paz e não ter ninguém para bater na sua porta para te chamar de caloteiro, de ladrão, de vagabundo. É que seus filhos na rua lá chegar e falar: o pai desse rapaz aí é direito, é um cara digno. Isso é prosperidade. Agora, a riqueza são aquelas pessoas que tem um carro ali, anda com um carro blindado, um vidro todo preto, que não pode aparecer, porque o cara chama, ele é ladrão, roubou, matou, fez isso. Isso aí muitas vezes é riqueza. Nós temos que ser prósperos, e você vai ser próspero em nome de Jesus. A prosperidade vai derramar na sua vida, nas medidas do Senhor, não na sua, não na minha. Eu profetizo a prosperidade na nossa vida, e nunca a riqueza, para que possamos ser prósperos, porque a prosperidade vem do céu. Amém? Viver a vida que Deus tem para nós. Muitos de nós estamos travados, atolados, porque a gente quer viver a vida do irmão. É meu irmão tem mais, meu pai, meu tio, meu vizinho, meu amigo. E Deus tem uma palavra para essas pessoas, que você tem que viver a vida sua, não viva a vida do outro. Porque você querer desejar o que o outro tem, aquilo vai atrasar. Você tem que querer o que Deus tem para você. Em Provérbios 15:16 diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há falta de paz, a inquietação. Se associa onde você está.
Se sossega. Se você crê no Deus verdadeiro, no Deus que vai te dar a vitória, se aquiete. Não fica preocupado porque o irmãozinho do lado ali tem uma bicicleta que você não tem uma fazenda, não importa. Deus tem o melhor para todos nós. Ele vai dar o que a gente precisa. Não esqueça disso. Então não precisa a gente viver uma vida que a gente não quer. Em 1 Tessalonicenses, falando aqui, depois se quiser eu texto para todo mundo aí. Lá do tempo ali, aquele reloginho, meu Deus. Já estou terminando já. Aqui, outra base bíblica de que você tem que viver a vida que Deus tem para você, diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, olha, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão fora e não necessiteis de coisa alguma. Se você anda com Deus, se você anda buscando as suas coisas, você não vai precisar de nada. Porque o que às vezes deixa o coração das pessoas inquieto é querer o que não está ao alcance da mão dele naquele momento. É o querer mais, né? E aí inventaram aí a estabilidade, né? Graças a Deus pela estabilidade do país. O juro é baixo, entre aspas, né? Baixo para a gente que está acostumado a viver com overnight a 80%, 90%, no qual as etiquetadoras do supermercado é todo dia. Hoje é baixo, mas não é, nível mundial não é. Aí você compra tudo fiado. Você pode comprar um bem de 5 mil reais, mas porque vai dividir em 60 meses, você vai comprar um de 20 e vai pagar 50, quer dizer, 10 vezes o que você podia comprar, e você vai ficar escravo daquele empréstimo, daquela compra, e depois vai vir aqui, quer chamar a Deus. E como eu falei, Deus não tem culpa das nossas ações, porque nós somos colhedores do que nós plantamos, e principalmente na finança. E aí começa a finança estragar dentro da casa, e começa a vir os atritos, e começa a vir a briga, famílias são destruídas, aí o inimigo bate palma. Porque através de um ato de finanças, a família foi totalmente destruída. Os filhos estão largados, estão jogados, por causa de quê? De atos impensados. E de uma coisinha chamada finanças. E como eu disse lá no comecinho lá, devia ser ensinado nas escolas públicas. Toda criança deveria saber o que é um crédito, o que é um débito, o que é uma poupança, o que é um salário, mas não são. Como eu falei antes, grandes profissionais liberais são excelentes nas suas profissões, grandes engenheiros, médicos, advogados, sabem ganhar dinheiro na profissão, mas não sabem administrar dinheiro, porque ele não conhece de finanças. E eu disse aqui no começo, é um tema tão importante, é um tema tão importante que na Bíblia há 1565 versículos falando de finanças. Do sermão de Jesus no monte, 107 versículos, 28 versículos, ele fala sobre finanças. Das parábolas de Jesus, 13, ele fala sobre finanças. E você ainda vai fechar os ouvidos para as finanças? Jesus, Deus deixou tão claro que ele sabia que o povo dele ia padecer tanto por causa disso. O inimigo é tão astuto, tão maligno, que ele criou o Deus Mamon justamente para empurrar as pessoas para isso. E eu termino aqui lendo, se eu gostaria que todos abrissem, por favor, Mateus 6,33. Mateus 6,33. Mateus 6,36 diz assim: mas buscai primeiro o reino de quem? De Mamon? Do mundo? Seu emprego? Sua empresa? Não. Buscai primeiro o reino de Deus e o que? A sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele disse todas, ele não falou um ou dois pedidos seus. Qual o desejo do seu coração? Ele vai realizar, mas busque primeiro a Ele, esteja com Ele, esteja centrado na palavra dEle, esteja fiel a Ele. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, orar, profetizando na vida de cada um dos irmãos, para que verdadeiramente que vai ter a ação de Deus na vida de cada um. Os irmãos olhem buscando o reino de Deus. Se até hoje você não tinha uma visão assim na sua finança, o porquê que você está passando, você veio aqui pela manhã, de tudo aqui que eu falei, se você não buscar primeiramente o reino de Deus, de nada será aproveitado a sua vida. Você sem Deus não é nada, você está a cargo aí dos inimigos da vida. Mas
nesse momento, aproveite o momento para você ver uma área tão delicada que é a finança, que às vezes tem causado tanta dor na sua casa, na sua família, tanta briga que pode estar acontecendo por causa das finanças, e você culpando N pessoas. Culpe a você mesmo, porque você, eu, nós é que somos culpados das nossas ações, das nossas finanças. Nesse momento eu vou orar, pedindo a Deus que venha abençoar a vida de cada um de nós. Cada um de nós precisa cada dia saber mais sobre o que Deus quer de nós, amém? Senhor Deus, aqui estamos reunidos nessa manhã agradecendo a Ti, meu Pai, pela essa oportunidade do Senhor falar conosco. Eu venho aqui em nome de Jesus profetizar sobre a vida de cada um de nós aqui, que o devorador que instalou na vida de alguém aqui será cancelado agora, na autoridade do nome de Jesus. Onde havia brigas sobre finanças, desacordos, desentendimento, meu Pai, não haverá mais, porque a palavra do Senhor veio aqui no meio de nós, para que chegamos em casa com a sabedoria que foi dada aqui, ministrada aqui, para que venha sanar esses problemas, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, não abre, Pai, problema que o Senhor não divulga, Deus eterno. Eu venho aqui profetizar a bênção do Senhor, a prosperidade. Eu profetizo a prosperidade na vida de cada um de nós que aqui está nesta manhã, que eles venham receber a porção dobrada do Senhor, que eles venham ter um coração cheio da alegria de servir ao Senhor, buscar o Senhor na tua presença, que eles venham, meu Pai, como diz Mateus 6,33, buscar o Senhor em primeiro lugar. Esta é a chave da vitória da vida de cada um dos que aqui estão, buscar o reino do Senhor em primeiro lugar, que o restante, o que o coração meio o Senhor vai dar, na medida do Senhor, Deus. Eu deixo aqui, profetizo na vida de cada um deles, e eles, se concordarem, dêem glória a Deus, um aplauso.